Vamos começar então com a pergunta do consulente Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. São 3 perguntas que o consulente Antônio está fazendo para o pastor. A primeira, ele cita os textos aqui de Atos, capítulo 15, verso 29, capítulo 21, verso 25, e também no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 20. Aí ele pergunta, a transfusão de sangue, pastor, se baseando nesses textos citados pelo consulente, é proibida? Em nenhuma das 2 referências bíblicas citadas há qualquer proibição de transfusão de sangue. Não obstante, como sabemos, é esse grupo religioso, conhecido como Testemunha de Jeová, interpretaram por algum tempo que o texto se referia à vacinação, que também considerava uma violação do pacto eterno que Deus fez com Noé. Baseado em tal pensamento, em Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 17, abandonou essa ideia, conforme o relato publicado na revista Sentinela, edição de janeiro de 1954, na página 15. Mais tarde, passaram a proibir o transplante de órgãos, com a explicação de que um transplante de órgãos equivalia a uma transfusão de sangue. Posteriormente, tal proibição foi revogada com a seguinte alegação. Não havia nos dias apostólicos qualquer medicina que usasse a prática proibitiva de transfusão de sangue. Trata-se apenas de preceitos de homens, tanto é que há a frequente mudança de uma prática para outra, tudo sem base bíblica. Então aqui está a nossa resposta. Ezequiel capítulo 3, versículo 20, que é a segunda pergunta. Nada tem a ver com a transfusão de sangue. É uma segunda passagem bíblica para a mesma pergunta. Lendo a parte indicada, notamos que o assunto exposto é a responsabilidade de um atalaia que ficasse responsável por avisar o ímpio da sua iniquidade. Avisando o atalaia, ele ficava livre da culpa da morte da pessoa e do seu sangue. Avisando, ele ficava livre. Ezequiel 3,17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, nessa pergunta de Ezequiel 3,20, não há nenhum relacionamento com transfusão de sangue, apenas responsabilidade de uma pessoa chamada por Deus para ser um atalaia, não avisava a pessoa que andava errado do seu erro, de modo que aquela pessoa morria, e agora então o atalaia se responsabilizava diante de Deus pelo fato de o outro não receber orientação em tempo que podia. Agora, vamos então para a segunda pergunta do Antônio, muito interessante também. O que significa, pastor, o chamado estado intermediário? Estado intermediário é o período que vai da morte de uma pessoa que, sendo crente em Jesus, vai ao lugar chamado Hades. Nesse lugar há 2 lugares, um se chama Seio de Abraão e outro propriamente é o inferno, separado por um grande abismo que impede a passagem de um lado para outro. Uma pessoa cristã
que vai para esse lugar, ela vai para o primeiro lugar chamado Seio de Abraão, onde a pessoa está em descanso consciente. E quando morrer, vai direto para o céu. Isso está em Lucas 16, 19 a 31. De modo que o Seol não é um lugar definitivo para as pessoas que já vieram a falecer. É um lugar transitório durante por um certo tempo, até que depois venha a morte efetiva, quando então aí irá para o lugar que nós chamamos a Geena, segundo a posição da pessoa. Se ela estiver bem diante de Deus, vai para o céu. Se não tiver, vai para a Geena, que é o inferno. E a última pergunta do consulente Antônio do bairro Estuário. Pastor, o livro do Apocalipse é um livro folclórico? Não. A nossa resposta. Nada tem de crenças populares, folclorista. É pessoa dada a investigar ou colecionar tradições. E isso não é o objetivo do Apocalipse. De um certo modo, nós dizemos que o Apocalipse se divide em 3 partes. A primeira parte são as coisas que são. Ele relata até o capítulo 3 a existência das 7 igrejas que havia na Ásia. E ali está procurando ajudar estas igrejas, dado que o estado espiritual delas não era favorável em algumas situações. Depois, no capítulo 4 em diante, começa a abordar os estados futuros, acontecimentos que vão se dar até o capítulo 19. É um relato de acontecimentos por meio de figuras, de guerras, os 7 cavalos, cada qual de uma cor, representando um a vida, outro a morte, o outro a batalha, e assim sucessivamente, um período de tribulação muito grande. Até que, por fim, no 19, para essa situação e entra, por fim, a ceia das bodas do Cordeiro, bem-aventurado, e o estado final para aqueles que vão para aquela cidade celestial. E diz o versículo final: bem-aventurado e santo aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrarão na cidade celestial pelas portas. E os que ficarem de fora vão ficar sofrendo em condenação eterna, quer dizer, que é o lugar que nós chamamos o inferno. Então o Apocalipse tem a sua razão de ser quanto aos estados passados, ocorrências que já se deram na história e, por fim, a situação final da existência do homem na terra, quando uns estarão no céu e outros estarão opostamente. A próxima pergunta é da consulente Luísa, lá do distrito de Vicente de Carvalho. Ela pergunta ao pastor se estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová é errado ou não tem problema. É errado. Por que errado? Eu não sei se a consulente tomou conhecimento do oferecimento que esse autor de televisão chamado Ratinho está fazendo, uma distribuição gratuita de Bíblia expedida pelas Testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Ora, esta Bíblia
é feita dentro dos conceitos emitidos como doutrina para esse grupo religioso. Então eu quero dizer para nosso ouvinte e para os demais, se eu tenho uma doutrina, um ensino que diverge da Bíblia, qual é a minha responsabilidade? Eu abandonar esse estudo, esse conceito, porque eu não posso alterar a Bíblia para colocar a minha posição dentro da Bíblia Sagrada. Alterar a Bíblia para dizer o que eu quero que diga, isso é pecado. E é isso justamente o que faz a Sociedade Torre de Vigia. Qual é a prova que nós temos? Não vamos muito longe porque nem estamos preparados aqui para o assunto. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nas nossas Bíblias. Bíblia, tradução de Almeida, corrigida. Todo crente tem essa Bíblia. É a Bíblia que todos usam. Na minha Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Então aqui está falando do Espírito Santo, que estava acompanhando também a criação que Deus estava executando. Ora, qual é a forma de crer desse grupo que a nossa consulente pergunta? Ela nega o Espírito Santo como uma pessoa espiritual e denomina como se fosse uma força ativa. Quer dizer, é um direito que tem de mudar, mas isso é dolo. Então, se eu creio numa coisa que está contrária à Bíblia, eu mudo a Bíblia para dizer o que eu quero que diga? Ou eu corrijo a minha forma de crer? Agora, isso é coisa simples. Abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 21 e vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo fazendo uma declaração que é, aliás, capítulo 12, dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Versículo 31 do capítulo 12 de Mateus: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ora, dizer que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, está no livro de Mateus, capítulo 28, quando Jesus recomenda que a mensagem do Evangelho seja pregada em todo o mundo, ele dá a condição para ser pregado. Ele diz então no capítulo 28 do livro de Mateus, versículo 19, portanto, ide, fazei, aliás, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Logo, Jesus mandou batizar em nome de três pessoas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Mas se uma entidade religiosa transforma o Espírito Santo numa força ativa, está blasfemando contra o Espírito Santo, não merece crédito. Essa Bíblia pode ser dada, oferecida gratuitamente, mas só para confronto, mas não para se crer. Então eu digo a dona Luísa, você não começa estudo bíblico porque você não vai estudar a Bíblia. Você vai estudar as publicações da Sociedade Torre de Vigia. E depois a sua mente é mudada para uma condição que é diferente. E eu me permito a ler mais alguma coisa que pode orientar a nossa consulente nesse particular. Diz o texto bíblico: quem é verdade, embora seja importante acreditar nos ensinamentos da Bíblia, a fim de assimilar a verdade, a Bíblia não aponta para uma determinada religião ou organização religiosa como sendo a verdade. Pelo contrário, ela aponta para uma pessoa. Ao invés de uma religião como sendo a verdade, como se ufana a Sociedade Torre de Vigia, o que eu leio na Bíblia está em João 14,6. Jesus Cristo proclamou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí está a verdade revelada. Não é uma entidade religiosa, não é uma organização religiosa que conduz alguém para o céu. É Jesus que convidou em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu quero dizer que é isso que nós ensinamos em nossa igreja. Nunca convidamos alguém para ser salvo na Igreja Evangélica da Paz, mas para ouvir a mensagem que nós pregamos. De modo que Jesus disse: eu sou a verdade. E na sua oração ao Pai, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E aí está essa verdade, é Jesus Cristo, e a palavra dele, quando falamos dentro do que ela é a própria verdade. Então, o apóstolo Pedro não disse para que havemos de ir embora. Não, disse ele: Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens declarações de vida eterna. João 6,68. Ele reconheceu que com a vinda de Cristo o arranjo de Deus mudou, deixando de operar através de uma organização, que era o sistema judaico, para operar diretamente através de seu Filho, como lemos então na Bíblia Sagrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A minha resposta é: não opino para esse estudo. Estudar a Bíblia é uma coisa, estudar livros publicados por entidades religiosas é outra coisa. Mormente quando essa entidade tem a liberdade de blasfemar contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é uma força ativa impessoal. Isso aí é o máximo que se pode admitir numa instituição que se diga religiosa. A próxima pergunta é do Arlindo, lá também do distrito de Vicente de Carvalho. Diz assim: pastor, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância e que nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Sendo assim, pastor, por que tanta gente diz: aqui se faz, aqui se paga?
Há um equívoco aqui do nosso consulente. Esses dados assim, alegóricos, aqui se faz, aqui se paga, isso não é bíblico. É uma citação das pessoas, assim, que sem muito compromisso com a Bíblia Sagrada. O que nós lemos na Bíblia é o que está no livro de Mateus 7, 13, 14. Quando a pessoa se arrepende e abandona a vida pregressa, passada, ela se torna uma nova criatura. Como diz João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Foi o que Nicodemos ouviu da parte de Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou surpreso. Como um homem velho vai nascer de novo? Vai voltar ao ventre materno? Jesus disse não. Quem nasce da carne é carne. Quer dizer, no sentido físico, sempre que nós nascemos, as mesmas coisas que existem numa vida existem noutra. Agora, é preciso uma mudança nessa vida, enquanto tem a sua vida aqui na terra. E Jesus explicitamente declarou em Mateus 7, 13 e 14, que eu vou passar a ler para que o nosso consulente possa confrontar, se ele tiver Bíblia Sagrada, possa examinar se estou falando dentro da Bíblia Sagrada ou não. Diz assim, versículo 13, palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então aqui está, porta estreita, caminho estreito. É a forma de viver de um cristão que nasceu de novo. Ele tem a sua vida controlada, dirigida pela palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é certo, é certo. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Agora, o problema que precisa se prevenir, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como eu vou conhecer um lobo? Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, figo dos abrolhos? Toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Pode a árvore boa dar maus frutos? Nem a árvore má dar frutos bons? Aí está então a palavra de Jesus Cristo para nós não errarmos. E essa é a condição que a Bíblia aponta para esse novo nascimento. Essa condição de aqui se faz, aqui se paga. Há pecados que se podem pagar aqui. Pedir desculpa para uma pessoa, corrigir o seu erro, mas há pecados contra Deus. E um pecado contra Deus não é do mesmo nível de errar contra uma pessoa. O pecado contra Deus assume de proporção diante da magnificência da pessoa, que é o próprio Deus. É como um tipo de batalhão. Tem o soldado, tem o cabo, tem o tenente, tem o capitão, tem o general. Qualquer erro cometido contra o soldado é de menos importância. Para um cabo, contra um cabo também. E assim um sargento. Mas um erro cometido contra o general é um erro capital. Essa pessoa vai ser punida com a maior severidade possível. E o pecado é cometido contra Deus. Se pecamos contra Deus, o tamanho da culpa é relativa
a dignidade daquela pessoa que foi ofendida por nós. É um paralelo muito simples, mas que anula essa ideia. Aqui fazemos, aqui pagamos.